como o nosso irmão Jonas orou no início do culto, hoje pela manhã tivemos a alegria como igreja, na verdade tivemos um culto, quando nós ficamos aqui como igreja ouvindo os testemunhos de fé, de conversão, daqueles irmãos que hoje se tornaram membros da nossa igreja e daqueles que irão se batizar no próximo domingo. Foi um momento muito especial e eu louvo a Deus por aquilo que Deus tem feito, não apenas individualmente em nossas vidas, mas também em tudo aquilo que Deus tem feito em nossa igreja. Convido você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Pedro. Estamos caminhando para o fim desta série que não terminará hoje, terminará domingo que vem, se assim o Senhor permitir. 2 Pedro capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 3 até o versículo 10. Eu creio que os irmãos já memorizaram esse texto, não é? Todos os domingos temos lido esse texto. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 3. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem essas coisas, ele é cego, vendo só o que está perto e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com um empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Amém. Como eu disse, irmãos, estamos caminhando para o fim dessa série de mensagens, nesse recorte dessa segunda carta de Pedro, como eu tenho falado, o último texto escrito pelo velho apóstolo. Mas antes de nós darmos continuidade ao versículo 6 de hoje, eu gostaria de rapidamente fazer algumas considerações para nos situar e nos manter nos propósitos de Pedro ao escrever essa epístola, melhor, essa carta. Essa carta não pode ser lida sem a primeira carta, porque essa carta, ela é uma segunda carta, literalmente sequência da primeira carta. E a primeira consideração que nos mantém no contexto daquilo que Pedro ele propõe, é que o velho apóstolo Pedro, ele mantém a convicção de seu chamado e de suas responsabilidades diante do Senhor para com a igreja. Isso está na mente do velho apóstolo. Ele tem em mente o chamado dele e as responsabilidades dele diante daquilo que Deus colocou em suas mãos. No versículo 1, ele se apresenta como o doulos de Cristo. Ele se apresenta como servo de Cristo, que na verdade a melhor tradução é o escravo de Cristo. Mas ele não é apenas o doulos de Cristo, ele é o apóstolo de Cristo. Ele é aquele que está na posição máxima de autoridade, responsável por lançar os fundamentos para a igreja. Conforme Paulo, o apóstolo, escreveu aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10 e 11. Os apóstolos lançaram os fundamentos. Pedro tem claro isso na mente dele. Eu sou escravo de Cristo, mas eu sou apóstolo de Cristo Jesus. Ele se lembra, no final da vida dele, do que o Senhor falou com ele naquela fogueira, naquela praia.
Pedro se lembra, porque Jesus ali o chamou para pastorear as ovelhas dele. No capítulo 5 de 1 Pedro, no final, o último capítulo da primeira carta, ele começa assim: aos presbíteros que estão entre vocês, eu presbítero com eles. Pastorei a igreja de Deus, não como imposição, mas com muita alegria, servindo de modelo para o rebanho. Aos presbíteros, aos pastores que estão entre vocês, eu, pastor, com eles, pastorei o rebanho de Deus. Pedro é apenas um instrumento pelo qual o supremo pastor, ele está pastoreando o seu rebanho. Ou seja, tudo o que nós temos ouvido da parte de Pedro, dirigido pelo Espírito Santo, é o pastoreio do Senhor sobre nossas vidas. Uma segunda consideração: Pedro, ele tem um desejo. O desejo de Pedro é encorajar os seus irmãos diante do sofrimento que eles estavam experimentando por causa dos opositores do Evangelho. Porque os opositores do Evangelho que estão presentes, tanto no âmbito espiritual, mas também em nosso contexto, eles surgem para provar, mas não apenas para provar como instrumentos nas mãos de Deus a nossa fé, eles surgem para nos desanimar na fé. Os opositores de Deus, eles têm o desejo de parar a obra de Deus nas nossas vidas, por meio de nossas vidas. E Pedro escreve para encorajar. 1 Pedro 3, 14 e 15, ele diz: não tenham medo deles, não fiquem angustiados com as ameaças deles, pelo contrário, consagrem a Cristo o coração de vocês, santifiquem a Cristo em seus corações. É a ideia de consagrar. Não tenham medo dos opositores, não tenham desânimo diante daquilo que eles promovem. Consagrem Cristo em seus corações. A terceira consideração é que Pedro sabe que as lutas na vida do crente podem abrir brechas para que o diabo introduza falsos ensinos, falsas propostas de fé que afetam o caminho do cristão. Capítulo 2 da segunda carta e o capítulo 3 foram escritos especificamente com este objetivo. Pedro tem o desejo que aqueles crentes fechem as brechas. Meus irmãos, tendo isso em mente, nós podemos perceber as intenções pastorais de Jesus por meio das intenções pastorais de Pedro. Jesus pastoreia o seu povo por meio de pastores que ele separa. O coração de Cristo é posto no coração dos pastores. Pedro está pastoreando uma igreja, mas quem está pastoreando essa igreja é o próprio Senhor Jesus, por intermédio de Pedro. Então Pedro escreve a primeira carta para encorajar. Ele fez isso com a primeira carta. Leia como ele termina a carta. Na verdade, você não precisa ler, porque nós vamos terminar exatamente com esse texto. A segunda carta, ele escreve para exortar, ele escreve para alertar os cristãos, o povo de Deus. E como que ele introduz essa exortação, esse alerta na segunda carta? Pedro conduz os seus irmãos a fecharem as brechas, buscando algo que Deus nos deu de presente e preservação, que é a vida de santidade. Vida de santidade. É assim que Pedro começa, levando os crentes a fecharem as brechas, porque, meus irmãos, quando nós fechamos as brechas para aquilo que esfria a nossa fé, nós perseveramos na fé. E o que mais esfria a fé do cristão, nada mais é do que o pecado. E não pense em pecado apenas em um aspecto. Pecado. Tudo aquilo que é contrário à vontade do Senhor, isso esfria o cristão. Pedro já tinha visto Jesus e ouvido o Senhor falando algo para eles. Jesus olhou para os discípulos e disse assim, eu vou ler na íntegra:
Por se aumentar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Por se aumentar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Isso está em Mateus 24:12. O que é interessante é que no versículo 11, Jesus fala sobre os falsos mestres. E preste atenção como Pedro começa o segundo capítulo dessa segunda carta. Ele começa falando sobre os falsos mestres que virão. E por que Pedro está fazendo isso? Porque, queridos, entenda a linha de raciocínio que o Espírito Santo está conduzindo Pedro. Ele quer falar sobre o perigo dos falsos mestres. Ele quer falar do perigo das brechas abertas. Mas esses crentes, eles estão sofrendo. Eles estão passando por lutas. Na primeira carta está claro isso. E quando o cristão passa por lutas, ele fica vulnerável ao falso ensino. E ele cai na prática do pecado, principalmente o pecado da incredulidade. Ele começa a desconfiar do cuidado de Deus. Passe pelo sofrimento e você vai experimentar essa tentação de desconfiar que Deus cuida de você em cada detalhe. Pedro sabe disso. Então, antes de, no capítulo 2 e capítulo 3, ele falar do perigo dos falsos mestres, ele faz um tratado teológico no capítulo 1, falando sobre o alvo da vida cristã, que é buscar o presente que Deus deu, vida de santidade. Porque a vida de santidade é muito mais do que fazer aquilo que Deus pede. A vida de santidade tem a ver com ser coparticipante da natureza divina. É exatamente o que ele disse no versículo 4. Quando o pecado, meus irmãos, esfria o fervor do cristão, a sua mente se torna um solo fértil para questionamentos propostos pelo engano. O diabo, o leão devorador de fé, ele está observando aqueles que estão experimentando as dúvidas sobre o cuidado de Deus. Pedro falou sobre isso no capítulo 5 da primeira carta. E ele lança propostas enganosas para que o crente busque, segundo os seus próprios corações, resolver as suas questões e as suas lutas, os seus sofrimentos. Nós iniciamos o sermão de domingo passado e terminamos o sermão dizendo que o amor, o verdadeiro amor manifestado em Cristo Jesus, ele se manifesta pelo menos em 3 marcas evidentes. Vocês se lembram? Se você acertar a primeira, a segunda e a terceira, eu prometo que eu te dou um abraço pastoral no final do culto. A primeira marca evidente do amor verdadeiro é a entrega sacrificial. Cristo fez isso. Ele abre mão do melhor para entregar-se em amor aos seus filhos. A segunda marca é o amor incondicional. Ele não espera o amor de outros por ele para amar. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Mas a ênfase está na terceira marca, que é a entrega da oferta mais excelente. O que isso significa? Significa que aquele que ama verdadeiramente, ele oferece o melhor de si para aqueles que são alvos de seu amor. O melhor de Deus para nós. O melhor de Deus para nós é nos chamar para sermos como Ele é. Ele nos concedeu, versículo 4, Ele nos concedeu as suas preciosas e grandes promessas para que por elas vocês se tornem. Significa que nós não somos. Significa que nós ainda não somos coparticipantes da natureza divina. Mas Ele nos concedeu para que vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Quero fazê-los lembrar das Escrituras. Aos Tessalonicenses, Paulo escreveu: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. Aos Hebreus foi escrito: busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor,
Hebreus 12, 14. Ainda aos hebreus foi dito: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 12, 28, 29. Novo Testamento. Tá bom, irmãos? Esse é o nosso Senhor. Ele é um fogo consumidor. Sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, por um motivo. O nosso Deus é um fogo que consome. Voltando para Pedro, em sua primeira carta ele disse aos irmãos: cingindo os lombos do vosso entendimento. A ideia dele é de um soldado romano, ele está falando de preparação. Cingindo a mente de vocês, sejam sóbrios, sejam sóbrios, e esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Preste atenção. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando vocês ainda estavam na ignorância. Não, pelo contrário, assim como é santo aquele que vos chamou, sejam vocês santos em tudo aquilo que vocês fizerem na vida de vocês, porque está escrito: sejam santos, porque santo é o vosso Deus. 1 Pedro 1, 13 a 16. Por fim, irmãos, no final da sua segunda carta, Pedro, ele ainda bate a mesma estaca. Pedro diz, 2 Pedro 3,11: uma vez que tudo será desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Os irmãos já perceberam que em cada sermão dessa série expositiva de mensagens, neste recorte que vai dos versículos 1 ao versículo 15, o tema santidade, irmãos, ele está sendo repetido todos os domingos. Eu não sei se você reparou nisso. Intencionalmente eu estou fazendo isso por uma única razão. O tema da carta de Pedro, da sua segunda carta, é mostrar exatamente este alvo para aqueles cristãos que estavam sendo perseguidos, que estavam abrindo brechas para que o falso ensino entrasse e fizesse propostas que diminuísse Cristo na vida da igreja. E é o que tem acontecido aqui. Há uma palavra, há um termo, na verdade 2 termos, que como um bom hebreu, eles dizem quase que a mesma coisa. Que vem de Pedro isso, não veio de Paulo, não veio de João. É um termo petrino, peregrinos e forasteiros. Pedro disse: vocês são peregrinos e forasteiros neste mundo. Meus irmãos, assim como um holofote, quando ele é ligado em um quarto ou numa sala pequena, ele alcança todos os ambientes daquela sala. Assim a santidade de Deus deve iluminar e alcançar todos os ambientes da nossa vida. Porque aonde a luz ela chega, as trevas elas se dissipam. E nós somos luz. Nós somos luz porque em nós habita a luz do mundo. Nós não somos uma luz fraca. Nós somos uma luz, porque a luz do mundo habita em nós. Agora, a grande ilustração do candelabro, a grande ilustração para o povo de Deus, sobre como deveria ser aceso as tochas, como as tochas deveriam permanecer acesas. Quando Moisés disse para o povo: vocês devem trazer o melhor azeite, ele não pode ter nenhuma impureza, porque se a impureza estiver presente no azeite, na hora que for aceso, a chama, ela não vai alcançar a sua capacidade máxima. Você já viu quando está acabando o gás da sua casa, como fica a chama? Sabe por que daquilo? Impurezas.
Muitos cristãos não brilham, não é porque a luz não está neles, mas porque há muita coisa ali. As 8 qualidades que o Senhor, por intermédio de Pedro, diz que devemos concentrar todos os nossos esforços para que estejam presentes em nós e aumentem cada vez mais, visa a vida de santidade, primeiro aos olhos de Deus e depois aos olhos dos homens. Então, meus irmãos, a partir de tudo o que já nos foi concedido por Deus, o esforço, a dedicação, o empenho, agora é nosso. É assim que ele começa o versículo 5. Por causa disso, por causa de tudo que nós já recebemos, concentrando todos os vossos esforços, acrescentem a fé e a virtude. A virtude acrescentem o conhecimento. E nós paramos aqui, domingo passado. A lição de domingo passado foi a busca por um caráter aprovado, ou a busca pela virtude, diante de Deus e dos homens, precisa ser regada pelo conhecimento de Deus. A primeira lição de hoje significa que teremos duas. A primeira lição de hoje é: se esforcem para acrescentar ao conhecimento que vocês estão buscando o domínio próprio. Se esforcem para acrescentar ao conhecimento que vocês estão buscando o domínio próprio. Versículo 6, a parte A diz: ao conhecimento acrescentem o domínio próprio. Meus irmãos, é interessante como alguns pensadores, eles acreditam que com estas 8 qualidades, essa lista de 8 qualidades que Pedro, ele mostra, ele escreve, ele está fazendo a mesma coisa que Paulo fez quando escreveu aos Gálatas, relatando 9 qualidades ou 9 características, 9 virtudes do Espírito Santo. Porém, eu não consigo ver dessa forma, por alguns motivos. Há algumas qualidades semelhantes, sim, que Pedro destaca aqui. Mas Pedro mostra outras, como a fé, a perseverança, a excelência moral, que é a virtude, o conhecimento, a piedade e a fraternidade. E eu quero apenas reforçar para os irmãos que essas qualidades, por isso que aquela ilustração do bolo, lembra? Que parece que Pedro está dando uma receita de bolo. Eu não sei fazer bolo, mas o básico que eu sei, quando você faz o bolo, você coloca o primeiro ingrediente. Vamos imaginar que seja o ovo, tá? Considere a minha ignorância. Vamos imaginar que seja o ovo. O ovo, quando é colocado, ele perde a forma dele, não é? Aí vem o outro ingrediente que perde a forma, e todos os ingredientes perdem a forma para alcançar o bolo. Aqui nós não estamos falando de ingredientes que perdem a forma. A fé, ela permanece como fé, mas uma fé aumentada. Essa fé tem a ver com uma outra qualidade, que tem a ver com outra. Então isso é cíclico e aumenta cada vez mais em nossas vidas. Quanto mais nós buscamos, mais devemos buscar. Mas não me parece, como eu disse, que Pedro esteja falando do fruto do Espírito, que deve ficar em evidência na vida do cristão que está amadurecendo. Pedro está falando de qualidades que precisam estar presentes na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Nós que fomos alcançados por Cristo, essas qualidades precisam estar presentes e aumentar cada vez mais por um único motivo, para que nós não sejamos infrutíferos e nem inativos no pleno conhecimento de Cristo. É no pleno conhecimento de Cristo que nós alcançamos a vida piedosa, a piedade. Nós estamos crescendo nisso. Mas com essa quarta qualidade, Pedro se assemelha a Paulo. Porque Paulo falou como marca, a última marca do fruto do Espírito, o domínio próprio. Qual é a questão? Será que o que Pedro está falando sobre domínio próprio é a mesma coisa que Paulo? Não. Eles não estão falando da mesma coisa. O que significa acrescentar ao conhecimento o domínio próprio?
Rapidamente, irmãos, precisamos pensar nessa palavra, nessa expressão domínio próprio, dentro do contexto de Pedro para esses irmãos. Literalmente, domínio próprio significa autocontrole. Controle de si próprio. Mas quando nós observamos o contexto dessa palavra, isso nos traz luz para aquilo que Pedro está falando. Ele diz: acrescentem ao conhecimento que vocês estão buscando o domínio próprio, o autocontrole. Pedro, ele vivia num mundo de cultura helênica, helenista, apesar de Roma. Os romanos, eles abraçaram a cultura grega. E dentro da cultura grega, essa palavra, ela estava totalmente ligada, 100% ligada ao contexto dos esportes. Paulo fez uso dessa palavra uma vez, e nós estamos estudando exatamente esse capítulo, em 1 Coríntios capítulo 9. Paulo disse assim: todo atleta em tudo se domina. Todo atleta em tudo se domina. 1 Coríntios 9, 25. Todo atleta em tudo exerce autocontrole. O atleta, ele tinha que se abster de alimentos. O atleta tinha que se abster de bebidas. O atleta tinha que se abster de prazeres. Sendo assim, irmãos, no contexto aqui de Pedro, quando ele diz, acrescentem ao conhecimento o domínio próprio, ele está falando assim, acrescentem ao conhecimento que vocês estão buscando disciplina, autodisciplina. Isso faz todo sentido. Isso faz todo sentido. E eu quero dar alguns exemplos disso. Nós precisamos de autodisciplina para não perdermos o foco na busca pelo conhecimento do Senhor. Porque você pode desejar buscar o conhecimento do Senhor. Há um abismo entre o desejo e a prática disso. Para que você consiga crescer no conhecimento do Senhor, você precisa do autocontrole, você precisa da autodisciplina. E eu vou dar um exemplo. O cristão, ele precisa colocar na agenda dele como que ele vai crescer no conhecimento de Deus. E é interessante, eu aconselho você a ler aquele livro, O Mal que Habita em Mim, de Chris Ludgard. E ele mostra exatamente a luta que é da nossa carne contra aquele desejo de buscar a Deus. Sempre quando nós tentamos buscar mais conhecimento do Senhor, alguma coisa tenta tomar o espaço que nós abrimos para obtermos esse conhecimento do Senhor. Mas se o cristão exerce autodisciplina na busca pelo conhecimento, ele não vai negociar estes momentos. Outros exemplos práticos. Você precisa de autodisciplina, eu preciso, na busca pelo conhecimento, para estabelecermos metas. Metas. Como que eu vou buscar mais conhecimento do Senhor? Como? Lendo, ouvindo, vendo. Onde eu vou buscar mais conhecimento do Senhor nessa semana? Onde? Lendo somente a Bíblia? Além da Bíblia, ouvindo bons sermões que me instruem na palavra? Isso é autodisciplina. Além da leitura bíblica, lendo um livro que esclareça a palavra de Deus nesse assunto que eu quero saber? Isso tem a ver com autodisciplina para adquirir conhecimento. Quanto tempo eu vou separar para conhecer mais a Deus durante a minha semana? Quanto tempo? Autodisciplina para obter conhecimento. Mas também autodisciplina para não nos distrairmos nessa busca pelo conhecimento de Deus. Por exemplo, para não deixar para o último momento do meu dia a busca pelo conhecimento do Senhor. Quando eu estou cansado, depois de um dia repleto de atividades, eu preciso de autodisciplina para poder separar o momento exato para buscar o conhecimento do Senhor. Para não dar demasiada atenção
ao merecido descanso. Ah, irmãos, quantas vezes nós trocamos? Porque merecemos o descanso. Está na nossa consciência. Nós precisamos de autodisciplina para não dar muita ênfase ao merecido descanso, para termos esse tempo de buscar o conhecimento de Deus. Não tem como conhecer a Deus sem autodisciplina. Ao conhecimento, acrescentem autodisciplina. Ou para recusar convites, que constantemente nos tiram deste momento proposto para conhecer ao Senhor. Convites não faltarão para tirar você do mais excelente. E normalmente as coisas boas, são coisas boas que nos distraem quando ou quanto às coisas mais excelentes. Autodisciplina para lutarmos contra a velha natureza que se levanta como oposição. Como eu disse, Chris Ludgard, ele disse, você pode sentir a hostilidade da carne sempre que você se aproxima de Deus. A carne, ela transforma o amor real em peso. E é impressionante como isso acontece. A nossa carne sempre irá se opor a qualquer tentativa nossa de crescer no conhecimento do Senhor. Autodisciplina para perseverar. Isso é interessante, porque é a próxima qualidade que Pedro vai mencionar. Perseverança. Nós precisamos de autodisciplina para perseverar na busca pelo conhecimento do Senhor. E queridos, você pode enumerar um monte de razões, para que nós tenhamos autodisciplina nessa busca pelo conhecimento do Senhor, mas eu quero destacar uma última razão. Uma última. Precisamos ter autodisciplina para confiar plenamente no conhecimento adquirido. Esse é o ponto. A nossa liturgia, ela está dentro desse ponto. Tudo que nós cantamos a Deus está dentro desse ponto. Nós precisamos de autodisciplina para confiar plenamente em todo o conhecimento que estamos adquirindo do Senhor. Porque se nós não tivermos autodisciplina para confiarmos, nós vamos apenas adquirir conhecimento, mas todo esse conhecimento, ele não será para nós suficiente. Aquele grande jargão que eu sempre falo, nesses 7 anos, a palavra de Deus, ela é suficiente para você, ela basta. Eu preciso de autodisciplina para confiar plenamente. À medida que eu conheço, eu devo crer e confiar. À medida que eu conheço, eu preciso me disciplinar quanto aos meus temores. Se eu conheço mais a Deus, eu preciso me disciplinar quando os meus temores, quando as minhas ansiedades surgirem para dominar a minha alma. Eu preciso de autodisciplina. É isso que Paulo, ele fala, todo atleta em tudo se disciplina. Ele vai dizer nesse contexto, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo o meu corpo à escravidão, sabe por quê? Para eu não perder o foco. Eu tenho que crer e confiar naquilo que eu conheço. Não adianta eu conhecer e saber que Deus é o meu pastor, se eu não confio nisso. Eu não posso apenas conhecer Deus, eu preciso de autodisciplina para confiar plenamente nessa palavra que está inundando o meu coração. Davi fez isso, e eu vou dar um exemplo. A gente canta essa expressão de Davi. Por que está abatido a minha alma? Essa é a realidade dele. Essa é a realidade da alma. Abatimento, tristeza. Mas ele diz assim, não, autodisciplina. Eu conheço o Senhor. Então não faz sentido a minha alma estar abatida. Aí ele diz, espera em Deus, alma. Autodisciplina, para confiar naquilo que eu sei.
Então, a minha confiança no conhecimento que eu tenho muda o estado da minha alma. Eu não sou dominado pelo abatimento e pela tristeza, porque eu sei em quem eu tenho crido. Esse foi Jó. A realidade é essa, mas o conhecimento que eu tenho de Deus, e eu estou tendo de Deus, precisa alterar a realidade. Há uma segunda lição, e é a última. Se esforcem para acrescentar a autodisciplina que vocês estão buscando, a perseverança. É o que ele diz no versículo 6. Ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança. Antes de desenvolvermos brevemente essa qualidade, irmãos, sobre acrescentar a autodisciplina, a perseverança, eu gostaria de dar uma atenção aqui. Como eu já afirmei aos irmãos, tudo o que está sendo dito, relacionado à nossa salvação, foi dado por Deus. Vem da parte do Senhor. Vem dele para nós. Não vem de nós. É dom de Deus. Não vem pelas nossas obras, para que ninguém se glorie. Vem dele, é graça. Nós fomos santificados, mas Deus nos chama a vivermos uma vida de santificação. Ele nos santificou e nos separou, mas Ele nos chama a vivermos uma vida separada deste mundo. Fomos justificados, isso veio dEle, mas Ele nos chama a termos uma vida de obras de justiça. Vamos perseverar até o fim. Amém, irmãos? Nós cremos nisso. Jesus disse, as minhas ovelhas jamais perecerão. Se Ele disse, mesmo que eu sinta que estou perecendo, eu preciso de autodisciplina para reduzir as minhas emoções ao conhecimento que eu tenho. Ele disse, e eu sou dele, e ele é meu. Eu jamais vou perecer. Porém, o chamado de Deus para nós é, perseverem. Perseverem. Assim como o conhecimento de Deus, a perseverança na fé é uma virtude que somente aqueles que estão na fé podem experimentar. Somente aqueles que estão na fé podem perseverar na fé. Não podemos falhar quanto a isso. Aos Hebreus, meus amados irmãos, companheiros de labuta, aos Hebreus foi dito, não abandoneis, portanto, a confiança de vocês, ela tem grande galardão. Agora olha a exortação. Entretanto, vocês têm necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, vocês alcancem a promessa. Hebreus 10, 35, 36. Aos Romanos, Paulo escreveu, perseverem na oração. Perseverem. Romanos 12, 12. Jesus, ele mandou dizer ao mensageiro da igreja de Éfeso, e eu gostaria de ouvir isso do meu Senhor. Ele disse assim, você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome. Apocalipse 2, 3. Por que a perseverança é necessária? Eu estou caminhando para o fim, persevere até o fim. Por que a perseverança é necessária? Irmãos, a perseverança é necessária para preservar a nossa confiança no Senhor diante dos sofrimentos e das lutas. Ouvimos o testemunho de fé das crianças aqui. Vocês não ouviram tudo. O nervosismo impede de vocês ouvirem tudo. Eu ouvi tudo. Quanta convicção. Convicção que eu, às vezes, não encontro em adultos. Mas a igreja precisa de homens convictos para dias difíceis. A igreja precisa de mulheres convictas para dias difíceis.
E eu louvo a Deus porque Deus tem formado mentes convictas nele e em sua palavra. Esse púlpito não pode jamais ser negociado. Somente a palavra de Deus tem que sair deste púlpito até a volta de Cristo. E essas crianças, vocês devem orar por elas. E eu oro para que elas não viajem para estudar fora. Não se mudem para outros países em busca de seus sonhos. Que elas permaneçam. Sabe por quê? Porque lá na frente, eles estarão observando aqueles que estarão pregando deste púlpito. Muitos deles, e eu oro por isso, estarão pregando nesse púlpito. Perseverança até o fim. A perseverança ela é necessária para confiarmos no Senhor diante dos sofrimentos e lutas que nós passamos. Nós precisamos perseverar em nossa confiança no Senhor, em oração. Nós precisamos perseverar na oração. Pouquíssima gente ora nessa igreja, em nossas reuniões. Eu não estou julgando porque você não vem, Deus sabe. Mas é inadmissível uma igreja com quase 160 pessoas, temos 20 pessoas na reunião de oração. Isso é inadmissível para uma igreja que diz conhecer a Deus. Precisamos perseverar na oração. Eu converso com pastores, eu oro com pastores, eu tomo café com pastores. Todos eles dizem o que acontece, porque as reuniões de oração são vazias. A agenda do povo está cheia. Paulo diz, perseverem na oração. Perseverem. O senhor está bravo, pastor? Estou. Agora eu estou. Eu preciso exortar vocês, irmãos. Não podemos brincar enquanto somos peregrinos e forasteiros neste mundo. Deus está fazendo grandes coisas nas famílias desta igreja. Não desprezemos os feitos de Deus. Isso tem a ver com o amor dele pela igreja. Ele está preservando um povo para si. Valorize isso. Que precioso foi ouvir hoje os irmãos dando profissão, não profissão, testemunho da fé em Cristo. Que belo, que edificante, mas onde você estava? Precisamos perseverar para suportar as pressões. Você é pressionado diariamente, querido. Diariamente você é pressionado pelo seu próprio coração, você é pressionado pelo diabo, você é pressionado pelas propostas deste mundo, você é pressionado no Instagram, você é pressionado no Facebook, você é pressionado nos artigos que você lê, você é pressionado a pecar contra Deus, você é pressionado. Você precisa de perseverança para suportar as pressões. Eu preciso. Como eu preciso? Precisamos de perseverança para nos manter no caminho, quando pensamentos surgem para nos desviar. Eu sei que pensamentos passam pela sua cabeça, tentando desviar você da confiança no Senhor. Volte, irmão. Volte, irmã. Ele é digno de confiança. Ele é digno de confiança. Talvez o que você precise neste tempo da sua vida, e eu estou falando com você que está ouvindo, talvez o que você precise neste tempo da sua vida seja exatamente desta qualidade, perseverança, no conhecimento que você já recebeu. Precisamos acrescentar ao conhecimento o domínio próprio, a autodisciplina. Mas precisamos acrescentar a isso a perseverança. Eu preciso perseverar. Então, acrescentar perseverança, autodisciplina, significa não desistir até que eu consiga ter disciplina
na busca pelo Senhor, tão necessário para ter uma vida com caráter excelente, ter virtude, tão necessário para que esse conhecimento dê credibilidade à fé que eu declaro. Eu fiz o caminho contrário do versículo 5. Agora eu vou ler na ordem. Por causa de tudo o que receberam, versículos 5 e 6, concentrando todos os vossos esforços, acrescentem a fé que vocês têm a virtude acrescentem o conhecimento, ao conhecimento acrescentem o domínio próprio, ao domínio próprio acrescentem a perseverança. John Piper, ele disse, e o que ele disse, e eu vou dizer, eu já disse. Um dos grandes inimigos da esperança é esquecer as promessas de Deus. Um dos grandes inimigos da esperança é esquecer as promessas de Deus. E em cada sermão eu tenho terminado com uma promessa. Para que tenhamos esperança, enquanto estamos buscando. Eu vou ler para vocês. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, esse vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Romanos 8:11. Isso é promessa. Se vocês habitam o Espírito Santo, que é o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, esse mesmo Espírito, ele vivificará vocês. Vivificará o corpo mortal de vocês, por meio do Espírito que habita em vocês. Isso vai acontecer. Apesar de mim, de você. Isso é promessa. Para esses irmãos, Pedro escreveu outra promessa. E eu quero terminar esse sermão lendo essa promessa, que Pedro termina a primeira carta. E o Deus de toda a graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, Ele mesmo irá firmar, Ele mesmo irá fortificar, Ele mesmo irá fundamentar vocês. Por um único motivo, vocês estão nele. Amém, igreja? Amém. O amém está fraco, mas eu não vou pedir para você repetir. O que eu quero dizer é que o Senhor está conosco nessa busca. O Senhor está conosco para nos vivificar. O Senhor está conosco para nos curar de tudo aquilo que nós precisamos. E eu posso afirmar, tudo aquilo que nós precisamos, nós recebemos de Cristo e temos em Cristo. Isso é promessa. Isso é promessa. Eu convido você a orar nesse momento. Vamos falar com Deus. Vamos falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós glorificamos o Teu nome por Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós glorificamos o Teu nome porque o Senhor revelou Cristo a nós, quando o Teu Espírito Santo nos convenceu que nós éramos pecadores e estávamos destituídos da glória do Senhor. Te louvamos porque foi o Teu Espírito Santo que produziu em nós arrependimento e fé para crermos. E nele nós estamos, nele nós nos movemos. E nós te louvamos porque o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, conduziu homens a escrever. E eles escreveram a Tua palavra e o Senhor a preservou e nós a temos. E eu quero te louvar porque essa palavra, ela tem produzido vida. Hoje pela manhã nós demos testemunho de quantas vidas alcançadas, transformadas pelo poder da Tua palavra. Essa palavra nos diz, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ah, Senhor, que a palavra do Senhor, que o Senhor tem nos dado,
que ela de fato, ela encontre morada em nossa mente, em nossos corações, e que tudo isso que o Senhor tem nos dado para que sejamos frutíferos, no pleno conhecimento de Cristo, seja experimentado por todos os irmãos que aqui estão, todas as irmãs. E se há alguém aqui que não está em Cristo, que não é uma nova criação, ó Deus, que esta noite seja noite de transformação, seja noite de novo nascimento que vem do alto, que o Senhor produza vida neste lugar, naqueles que ainda não vivem pela fé em Cristo Jesus. Senhor Deus, receba, Senhor Deus, o nosso louvor, receba, Senhor Deus, a nossa oração, e receba, Senhor, o nosso último cântico, que preparamos para o Senhor nesta noite. Oramos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Convido você a se colocar em pé.